Boa tarde, né? Boa noite para você, Rosa, que está em Portugal. A Vanessa mora aqui no Brasil, mora aqui em São Paulo também. Uma boa tarde. Vocês sejam muito bem-vindas. Feliz Dia das Mulheres, né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E parabéns a todas a vocês, né? Porque quem diria de nós homens se não fosse vocês mulheres, né? Que colocam o corpo, colocam a vida em risco para gerar um filho, né? Eu acho que não tem amor maior do que de mãe e, e esse feminino que todos nós precisamos, né? E muitas vocês mulheres também têm esse feminino às vezes machucado, ferido e muitas das vezes precisa ser também ressignificado, né? A importância, né, de descobrir esse fluxo de energia. E tanto masculino e feminino, eles andam juntos, mas eu que mesmo sendo homem, eu tenho, independente da minha sexualidade ou não, mas eu tenho um psiquismo muito feminino, assim. E, e é muito bom, né? Essa doçura, essa leveza, essa empatia que vocês mulheres têm, tem um olhar diferente do homem, né? E, e é muito bom com que vocês duas estejam aqui para brilhantar a palestra, esse trabalho, que é feito com todo carinho, dedicado a vários terapeutas que fazem parte desse grupo Encontro Sistêmico, aonde que cada um de nós disponibiliza uma hora da sua vida para estar vindo aqui trazendo algum tipo de conteúdo, falando sobre saúde mental, qualidade de vida, fazendo algum tipo de movimento, de algum exercício, fazendo alguma meditação, algo que nos tem só nos agregar no nosso dia a dia. Boa tarde, Ellen, bem-vinda. Eu estava parabenizando vocês, mulheres, e você estava entrando. Você quer falar alguma coisa a respeito do feminino? Está disponível? Quer compartilhar, trazer alguma coisa? Porque vocês podem falar muito mais melhor do que eu, né? Que sou homem. E, e antes de eu começar a falar, porque hoje a palestra a gente vai falar um pouquinho sobre para que servem as constelações familiares, né? Qual é a utilidade dessa filosofia aplicada no nosso dia a dia. E eu vou abrir aqui um espaço para vocês falarem, tanto você, a Rosa e a Vanessa, se quiser. Bem-vinda, Ellen. Boa tarde, né? Ou boa noite, aí eu não sei que horário que é aí em Manaus, que é diferente, Boa mas aqui tarde. no Brasil. Aqui é uma hora mais Bem-vindo. cedo. Gratidão. Então, é importante a gente olhar, né, nós mulheres, não apenas para o nosso lado feminino, mas também para o sagrado masculino, porque a gente carrega essas duas forças dentro de nós. Então, acolher e honrar, né, a ancestralidade feminina, que foi muito ferida lá atrás, né, que antigamente, né, elas eram vistas como menores na visão sistêmica, né, porque elas eram muito submissas, elas não tinham direito de trabalhar, elas não ganhavam dinheiro, então tudo dependia do homem. Mas hoje são outros tempos, né, como falar a constelação, né, já são de formas iguais, então podemos sim trabalhar tanto o feminino como o masculino para estar de maneira mais equilibrada e saudável. Então, eu acho que hoje é o momento de honrar as ancestralidades, né, que sofreram muito, né, naquela época, e nós podemos fazer diferente, olhando para o masculino de forma de igualdade, né, e ele olhando também para nós com bons olhos. Eu acho que é isso. Gratidão, Marcelo. Eu agradeço. Quer falar alguma coisa, Rosa, Vanessa? Acho que já Esse foi tudo poder, dito. Foi tudo esse dito lugar sobre de as voz é de você. mulheres. Acho que já está a ser tudo dito. E você, Vanessa? Eu estou aqui ouvindo hoje. Ontem falei bastante, estou refletindo ainda, estou digerindo todas as informações ainda, mas foi bem legal e eu acho que o que a Ellen falou é bem legal para mim, assim, estou me conscientizando dessa força masculina, né, que a gente acha que já é muito masculinizada, porque
resolvo tudo, cuido de filho, não sei o quê, dou conta de tudo, mas na verdade não é, né? É um feminino ferido, eu acho, né? Não sei, vocês podem me corrigir, mas eu estou tentando me conscientizar desse lado masculino aí, e tentar equilibrar os dois, assim. Então, hoje eu estou ouvindo aqui e jantando. Então, vamos lá, né? Eu quero trazer um pouquinho hoje a reflexão, porque muito se tem se falado hoje no mundo todo sobre as constelações familiares, e em especial aqui no Brasil, todo esse movimento ganha uma proporção muito grande por conta de bons profissionais e o tão quanto os más profissionais também. Eu acho que recentemente, acho que semana passada, saiu uma decisão do Conselho de Psicologia proibindo, né, os psicólogos de não associarem a constelação familiar com a psicologia dentro do mesmo trabalho. Um exemplo, eu sou psicólogo e eu posso exercer o meu exercício em ser psicólogo, mas se eu tiver que fazer algum movimento com constelação, seja com boneco ou de grupo, que eu fecho o meu consultório e naquele momento eu assumo um papel de constelador, mas não algo que seja junto com a psicologia, né? E nós temos uma portaria, né, das PICs, que então a constelação familiar ela é um tratamento complementar a outras práticas terapêuticas, mas junto com como é que fala? Junto com o tratamento médico. Lembrando que todas essas práticas, seja ela constelação familiar, hipnose, PNL, aromaterapia, massoterapia, auriculoterapia, são práticas coadjuvantes, elas não substituem o tratamento médico. É simples assim, mas é um trabalho que agrega e é complementar. A constelação familiar é uma pseudociência. E é mesmo, que a constelação familiar ela não é ciência, ela é fenomenológica. Bert Hellinger deixou isso muito claro dentro do trabalho dele. É um trabalho fenomenológico. Nós trabalhamos com aquilo que se apresenta no aqui e o agora. Mas se apresenta o quê, Marcelo? Tudo aquilo que se apresenta em movimentos, sensações, sentimentos e fala através de um trabalho de grupo com pessoas. E essa percepção empírica, esse sentimento, essa sensação, num trabalho individual com o boneco, tanto o constelador familiar, junto com a pessoa, tem essas percepções de sensação, de sentimentos e de movimentos ali, ou que seja com bonecos, ou com post-it, ou com papel, não importa. Então, a constelação familiar ela não é uma ciência mesmo, e o Bert Hellinger nunca lutou para que fosse, inclusive. Para ele que teve várias formações ao longo da vida dele, ele teve contato com várias pessoas, com médicos, com neurocientistas, com psicólogos, com psiquiatra. Ele nunca tentou levar a constelação familiar para esse lado científico, apesar que temos algumas teorias, né? Inclusive teorias essas que embasam as constelações familiares, como a psicanálise, como os estudos dos campos morfogenéticos, a PNL e tantas outras práticas, né, que deu para a constelação familiar toda essa base terapêutica que nós temos hoje, que é a inclusão de todos esses trabalhos. E na prática da constelação familiar, cada uma dessas técnicas acaba aparecendo um pouquinho, mas ele nunca quis que ficasse por um lado científico, apesar que, se eu perguntar para a Ellen, se eu perguntar para a Rosa, que é a consteladora familiar, a Ellen também, a Vanessa, que é a terapeuta, que já deve ter passado por algum trabalho de constelação familiar, inclusive todos nós aqui fomos beneficiados por esse trabalho. Eu posso falar por mim que a constelação familiar ela salvou a minha vida quando eu conheci as constelações.
Isso é levado em consideração, porque se cada um de nós aqui der um testemunho, se tivesse uma junta de especialistas que fizessem um trabalho de pesquisa com essas pessoas que tiveram contato com as constelações familiares e o quanto que elas foram beneficiadas, nós teríamos essa comprovação social. Porque é um trabalho que funciona. É um trabalho que ajuda muito e que ajuda pessoas no mundo inteiro, e não é só no âmbito terapêutico. Porque a gente tem que lembrar que a constelação familiar, segundo Bert Hellinger, ele sempre dizia que constelação familiar não é terapia. Constelação familiar é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Porque toda pessoa que passa por esse processo, elas sentem leveza, elas têm clareza, elas têm uma tomada de consciência que ela não sabe de onde. Essas pessoas muitas pessoas, porque a constelação familiar, a gente pode trabalhar qualquer questão, seja ela profissional e financeira, seja ela a nível de relacionamento entre duas pessoas, ou a relação entre pais e filhos, mãe e pai, etc. A constelação familiar também, ela pode trabalhar também no âmbito das doenças. Quantas pessoas que não foram curadas com o trabalho de constelação familiar? A Ellen está aqui, que não deixa eu mentir, que eu acho que uns 2 anos atrás, nós fizemos uma constelação para ela, onde ela constelou uma questão que ela tinha umas cólicas menstruais horrorosas, e passou um tempo depois, a Ellen deixou um depoimento lá no grupo, que ela passou a não sentir com tanta como é que eu posso dizer, Ellen? Amenizou. Né? Diminuiu o fluxo também. Antes durava 7 dias e dura agora em torno até o máximo 4 dias. Então, são questões assim, né? Porque eu acho que os psicólogos têm medo de ser e tomar o lugar deles, né? Mas sendo que cada um tem o seu lugar. Então, algo que a gente pode ver na constelação, a gente pode levar para a psicoterapia, né? Então, eles não têm essa clareza, né, que a gente não quer tomar o lugar deles, né, mas é um complemento, porque às vezes eles ficam anos e anos na psicologia, mas não chega à raiz da questão. E a constelação, ele chega na raiz da questão e eles podem trazer, né, para a terapia deles já a raiz da questão e trabalhar aquilo. Então, cada um tem o seu espaço. Então, não precisa se sentir ameaçados, igual como a fisioterapia surgiu, os médicos, né, se sentiram ameaçados e coordenavam os fisioterapeutas. Hoje em dia, eles já trabalham em equipe, né? Já indicam a fisioterapia e vê o benefício. Então, como é novo, né? Então, eu acho que aos pouquinhos eles vão vendo que a gente não quer tomar o lugar deles. Então, tem vários psicólogos realmente fazendo o curso para entender até a diferença, né? Então, eles podem, sim, trabalhar de forma paralela para achar a raiz da questão e fazer uma forma terapêutica mais eficaz para o paciente. Eu acho que é isso, é cada um buscar o seu lugar, assim, porque tudo se complementa. Perfeito, Ellen. Perfeito. Então, eu dei um exemplo daqui da Ellen, que teve uma melhoria muito significativa com uma constelação que ela fez para olhar para esse fluxo de menstruação que ela tinha e de dores, mas a gente pode situar outros vários casos, apontar o quanto que essas pessoas melhoraram e quanto que algumas foram curadas, mas como que a gente pode comprovar isso? Porque para o conselho da psicologia, tanto para o conselho de psiquiatria e para o conselho, né, de medicina, a gente não tem como comprovar tudo isso. Mas nós sabemos que funciona. Se fizesse uma pesquisa com essas pessoas, como o antes e o depois de um trabalho feito com constelação familiar, talvez isso ficaria muito mais evidenciado. Quantos casos o Dr. Sam Storch, juiz de direito, que levou a filosofia das constelações familiares para o judiciário, foi resolvido 70% dos casos no judiciário de conciliação e mediação de conflitos, por conta de uma constelação que é feita entre as famílias. Que ali, naquele momento, elas se resolvem. Lembrando que nessa prática, né, da filosofia sistêmica, né, no direito,
é essa filosofia que é aplicada para que todos os envolvidos se resolvam. Isso não vai mudar, isso não muda a sentença, né, do juiz e nem a opinião dele. Quem tiver que ir para a cadeia vai ser, quem tiver que pagar vai ter que pagar, isso não muda. O que muda com a filosofia é esse olhar no sentido de que tudo possa ser feito com mais amorosidade, com mais pertencimento, com aquele amor que é cheio, aquele amor onde que vê e respeita o outro. É nesse sentido. Porque a sentença ela continua a mesma, isso não muda. Quem tiver que pagar, que vai pagar pelas suas coisas, mas as pessoas elas podem ter um vínculo, uma relação com mais paz, porque às vezes toda sentença que o juiz dá numa causa perante alguém, uma das partes não fica em paz com aquilo que o juiz decide. É isso que o Dr. Sam Storch percebeu no seu trabalho como juiz de direito, porque às vezes a justiça ela não traz paz. Porque aquela mulher que coloca o marido na justiça por pensão alimentícia e aquele marido vai preso porque não paga a pensão, passa uma semana depois, aquela mulher volta no judiciário pedindo, retira a queixa para que o marido volte para casa. Então ele percebeu que essas pessoas elas não tinham, que aquela sentença não tinha trazido paz para aquela pessoa. Então, a constelação familiar, assim como a Ellen colocou, a constelação familiar ela sempre vai buscar por um caminho de solução. A filosofia das constelações familiares é uma filosofia que nos traz a alegria de viver, que nos mostra um outro caminho a percorrer, onde a gente pode ressignificar a nossa vida, onde a gente pode fazer as pazes com a nossa história, onde a gente possa cortar padrões de repetições vindo ao longo das gerações do nosso sistema familiar. A gente pode cortar esses padrões de lealdade ao pai, à mãe, no sentido de um aspecto muito negativo do nosso sistema familiar, que para pertencer a gente passa a fazer igual, que é aquilo que o Bert Hellinger ele vai falar, que o Bert ele vai falar uma coisa que o que ele descobriu entre as 3 leis sistêmicas e a boa e a má consciência, o Bert Hellinger ele vai dizer que a maior descoberta dele foi a dinâmica da boa e da má consciência. Porque ele percebeu que na boa consciência é feita as maiores atrocidades que se perpetuam ao longo dos séculos nas relações humanas, né, entre nós como sociedade. Um exemplo, as guerras, por um exemplo. Quantas guerras que ainda hoje, por eu não aceitar com que o país ele viva da forma que ele queira viver, de uma forma A ou B, vai eu lá e bombardeio aquele país, por um exemplo. A gente vê mesmo essa guerra hoje da Rússia e da Ucrânia. A Rússia ela quer impor uma coisa àquele país que os ucranianos não aceitam, eles vão lá e bombardeiam. Então, você não pertence ao nosso círculo. Então, já que vocês não querem viver da forma como a gente gostaria, então é como se nós quiséssemos ali aos pouquinhos eliminar aquelas pessoas. É por isso que está tendo uma guerra lá. É uma das causas, né? Tão quanto naquele atentado do 11 de setembro com a Torre Gêmeas. Aqueles homens que eles colocaram a própria vida em risco por uma causa, lembra, eles tinham uma causa, que eles odeiam os Estados Unidos, porque eles não aceitam inúmeras coisas, em nome de uma causa, eles mataram pessoas e cometeram suicídio. Isso é uma boa consciência, ou seja, na cabeça dessas pessoas, eles estavam fazendo algo que era certo, eles estavam fazendo algo que era justo. E a má consciência é quando a gente passa a não fazer, a não repetir os mesmos padrões que a nossa família, que o nosso sistema familiar é acostumado a fazer desde sempre. Essa é a boa consciência, que é nem um exemplo. Eu posso me usar como exemplo. Eu sou homem, então a sociedade a qual eu vivo, homem tem que gostar de mulher, homem tem que casar e tem que ter filho.
Aquele homem que não casa e que não tem filho, então ele tem que ter uma missão espiritual como a de um padre, onde possa justificar o meu não relacionamento com uma mulher. É por isso que eu hoje, como homossexual, quando alguém se assume para a família, para a sociedade, quanto de nós que não é excluído? Quanto de nós que não é colocado para fora pelo pai, pela mãe, né? E isso parte disso, né? Que quando eu não me sinto pertencente ao meu próprio sistema familiar, eu não me sinto pertencente em lugar nenhum. Muitos desses homossexuais, eles acabam cometendo suicídio. Porque se a minha família, né? Porque se a minha família não me aceita, quem são as outras pessoas também para me aceitar? Né? Então, quando eu me assumo, quando eu banco esse lugar, independente do que aconteça, eu fico na má consciência. Porque eu vou viver numa culpa, mas eu vou assumir uma responsabilidade em viver da forma que eu quiser, como eu quiser, fazendo um pouquinho diferente dos homens do meu sistema familiar. Então, eu vou contra todo um costume, toda uma ideologia, toda a uma opinião religiosa. Essa é a dinâmica da boa e da má consciência. O Bert Hellinger, ele vivenciou isso na pele quando ele saiu da igreja, ele foi casar, ele foi se tornar terapeuta, ele foi viver uma outra forma de vida. E quando ele larga do seminário, e foi o que ele mais ouviu, né? Você vai para o inferno, né? Porque você está abrindo mão das leis de Deus, né? Você está abrindo mão de um conhecimento religioso para viver no mundo, né? Para viver no pecado, ou conhecer o pecado. Quando ele se resolveu casar, se envolver com uma mulher, porque ele foi casado 2 vezes, né? Ele foi casado com uma mulher e depois o último casamento dele foi com a Sophie Hellinger. E gente, fugiu o meu fluxo de raciocínio. Eu ia falar uma coisa e eu esqueci o que eu iria dizer. Então, as constelações familiares, ela é uma filosofia prática em todos os âmbitos da nossa vida. Em todos, em toda parte. Ela traz essa ela nos aponta um caminho de resoluções de problemas. E muito prático, ela é muito pontual no sentido de que nós não precisamos estar constantemente, semanalmente ali fazendo um trabalho de constelação familiar. De tão forte, de tão impactante que ela é, porque a constelação familiar, independente de outras práticas e de outras técnicas terapêuticas, a constelação familiar ela precisa ser sentida. Ela é uma virada de chave interna. A constelação familiar ela não é algo racionalizado. E a gente percebe isso quando a gente vê a dinâmica do perdão, por um exemplo. Eu, racionalmente, eu entendo que eu tenho que perdoar o meu pai e minha mãe, mas emocionalmente, sentimentalmente, alguma coisa falta, eu não consigo. Quando eu penso de perdoar o meu pai e minha mãe, o meu coração sangra, algo dentro de mim dói, que faz com esse sentimento, faz com que eu não me libere aquilo, faz com que eu não olhe para esse pai e para essa mãe de uma maneira diferente. Mas racionalmente eu sei que seria bom, mas intimamente e emocionalmente eu não consigo. E o que importa para a constelação familiar é o sentimento, não é aquilo que a gente racionaliza. É por isso que todo constelador familiar, quando está fazendo um trabalho com bonequinhos ou com pessoas, qual é a pergunta clássica? O que você está sentindo quando você olha para essa cena? O que você está sentindo aí, fulano de tal, que está representando o pai do fulano? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Porque é isso que importa para a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela ajuda a gente a ter essa virada de chave interna, para que a gente minimamente possa conseguir ressignificar, mudar e transformar a nossa vida. É por isso que a constelação, por conta de alguns profissionais, como em casos de abuso, isso muito é falado pelos haters, né, que falam mal das constelações, que constelador que obriga uma mulher que foi abusada pelo pai a querer perdoar ele, por exemplo. A querer fazer movimentos, né, de perdoar esse pai ou desculpar. Primeiro que a constelação familiar, a gente não trabalha com o perdão, nós trabalhamos com o sinto muito. Essa questão do perdão deixa com que a pessoa que é colocada nesse papel de perdoar faz com que ela se sinta-se muito grande e o outro se sinta-se muito pequenininho.
Quantas pessoas que, em nome do perdão, um exemplo, eu tenho uma relação, meu marido me trai, e de repente eu perdoo essa pessoa, esse marido. Eu perdoo, então vamos ressignificar e estruturar a nossa relação. Mas o tempo inteiro eu jogo na cara dele aquela traição. O tempo inteiro eu jogo na cara dele aquela dor. Eu perdoei esse marido? Não. Mas eu arrumei uma forma que, através de um perdão muito mal dado, eu a todo momento eu ridicularizo, eu ainda aponto o quanto que eu estou chateada, magoada com aquela situação, quando isso está muito mal resolvido dentro de mim, e quando eu resolvo dar um perdão, é como se o tempo inteiro essa pessoa ela teria que provar para mim o tempo inteiro que ela me ama, o quanto que ela se sente culpada, o quanto que ela tem que arrumar uma forma que eu tenha que me sentir bem o tempo inteiro. Quando eu olho para o outro, eu digo para ele, quando as pessoas ela falam o sinto muito faz com que a gente não se exima da nossa culpa mediante aquele processo, mediante aquela causa que a gente tem aquele conflito. Eu sinto muito. E esse sinto muito, ele pode simbolizar várias coisas. Eu sinto muito porque naquele momento eu não pude fazer diferente de como eu agi, por um exemplo. Eu não saio da culpa, eu falo, eu sinto muito, eu não pude fazer diferente. Mas possa ser que a partir de hoje, ou a partir de agora, a gente possa vivenciar e viver um novo caminho. Gente, alguém quer colocar alguma coisa? Boa noite, Alice, bem-vinda. Saudade de você. Eu mexi hoje com você pelo celular. Feliz Dia da Mulher para vocês. Eu comecei abrindo falando isso. Hoje seu áudio está fechado, Alice. Boa noite, obrigada pelo Dia das Mulheres e feliz Dia das Mulheres para vocês também, para todas as mulheres que estão aqui. Maravilha, que bom você estar aqui. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre a utilidade das constelações familiares no nosso dia a dia. E alguém quer colocar alguma coisa? Quer limpar a Alice, que também é consteladora, terapeuta, a Vanessa, a Rosa. Eu gosto muito dessa interação, né, de onde a gente possa compartilhar algo nesse sentido. Alguém que queira comentar uma experiência com as constelações familiares? Eu estava comentando, Alice, que falta da nossa parte muito essa prova social, no sentido de que eu fiz uma constelação, eu modifiquei, eu mudei minha vida. Né? Eu acho que falta muito ainda essa prova social. É por isso que a gente ainda cai nessas coisas, por conta dos haters, que falam muito mal da constelação familiar, que ela é uma pseudociência, que ela não tem comprovação científica, que tudo isso que as pessoas falam, né, que passam quando elas se submetem a um atendimento de constelação familiar, que tudo aquilo é mentira, e a gente sabe que não é verdade. Você quer trazer alguma coisa, Alice? Alice, Rosa? Eu vou falar. Eu percebo mesmo que as pessoas têm dificuldade de falar a respeito, né? Ou fazem a constelação e fica quietinho, não conta para ninguém, porque as pessoas ainda são desconfiadas, né? Se isso é verdade, se não é verdade, se é espírito ou se não é espírito, se é... O que é isso, né? E tem muita gente que tem dúvida a respeito, né? E eu tento explicar o máximo possível para os meus clientes que não é religião, que não é nada disso que as pessoas colocam por aí, que é a energia, né, da constelação e mexe com as emoções, com certeza, né? E às vezes demora um pouco, e é isso que as pessoas de hoje em dia não... Por isso que às vezes traz um pouco de dúvida, porque elas querem resposta imediata. E a constelação nem sempre traz a resposta imediata. Tem casos que demoram 6 meses, 1 ano, 2 anos para acontecer, para modificar. E fora a constelação, tem a parte terapêutica, que a pessoa tem que fazer a parte dela, né? De ir em busca
Ela recebeu informações, aí ela tem que ir em busca desse autoconhecimento para ela conseguir encaixar tudo nos eixos, né? E se ela não for em busca disso, uma constelação por si só, e se ela não acreditar também, eu acho que pode ser que não resolva mesmo, porque se ela está em dúvida, se ela não consegue nem falar a respeito, às vezes pode não acontecer nada. E tudo tem que ir em busca de informações, para saber, né, o que se trata. Inclusive, por isso, esse é um dos motivos que eu fiz esse projeto Coragem Sistêmica, para estar ajudando essas pessoas a caminharem depois da constelação. Que ela faz a constelação e não consegue caminhar sozinha, ela não entende o que é, o que significa. E a minha contribuição é isso. Quer falar, Rosa, um pouquinho? Estou um bocadinho afónica. Já ando uns dias assim afónica, até me custa falar. Mas sobre as constelações, eu já assisti a algumas ao vivo e realmente há consteladoras que são muito, muito agressivas. São muito agressivas, obrigam a quase o constelado a rastejar por causa do perdão em relação à mãe ou ao pai. E eu já assisti então a uma dessas que a moça que foi constelada teve tanta vergonha, que ela nunca mais apareceu à nossa frente. Nunca mais apareceu. Eu compreendi a situação dela, não gostei, mas eu estava a assistir, também não era meu papel eu falar, e eu tinha uma ideia diferente das constelações. O que me chamou mais a curiosidade, eu quando me inscrevi neste curso, foi que era uma constelação totalmente diferente daquela que eu conhecia. Muito mais leve, um ensino muito mais subtil, um estudo que nos deixa assim, a mim deixou-me a pensar como é que há tanta diferença entre uns consteladores e outros, a diferença que há. E esta maneira de constelar que o professor Marcelo ensina, para mim tem mais, gosto mais, porque acho que é aquela parte que nos põe mais a nossa consciência à prova, faz com que a nossa consciência venha ao de cima, e não é nada forçado. Portanto, eu noto que não é nada forçado, nós não forçamos a pessoa a nada, não forçamos a nada. Isso para mim faz todo o sentido. Eu ainda não comecei a constelar, por questões de receio, de medo, do tal, tenho medo de não fazer bem, e então eu quero-me preparar bastante bem para que isso não aconteça. Eu quero ser uma consteladora bem consciente, e agora estou a aguardar as minhas decisões, as minhas capacidades para depois eu começar a trabalhar nisso, porque eu acho que vou gostar muito. E é isso que eu tenho a dizer. E você vai começar sendo uma ótima consteladora quando você passa a não julgar. Quando você tem essa consciência do não julgamento, porque não é papel nós, terapeutas, consteladores familiares, de julgar o que quer que seja. Quando você vê qualquer constelador obrigando qualquer pessoa a fazer qualquer tipo de movimento que ela não queira fazer, fuja, saia correndo desse constelador familiar. Porque não é papel nosso de julgar, de falar, de obrigar. Toda pessoa ela tem um processo e está tudo bem. Eu não consigo perdoar o meu pai. Ótimo, uma hora você consegue. Uma hora, dentro do seu tempo, você vai poder olhar com esse pai com dignidade. E está tudo bem. Agora, quando isso é forçado,
Isso não existe. O seu trabalho, ele vai todo por água abaixo, porque não é função nossa. Então, mas também não espera ser uma pessoa perfeita para começar a constelar, porque a perfeição é pulsão de morte. E eu escutei isso esses dias e para mim fez muito sentido de um outro constelador chamado Andrei Moreira. Ele vai falar isso. A perfeição é pulsão para a morte. Nós temos que ser inteiros, ou seja, a pessoa que está na sua frente seja inteira com ela. Naquele momento, tenha um bom ouvido, uma escutativa amorosa, onde ela possa se sentir pertencente. Então, o nosso papel como constelador familiar é estar presente naquele momento, que era o que o Bert Hellinger fazia. Ele era presente. Ele acolhia as pessoas com a presença. E ele não julgava quem quer que seja. A constelação, ela parte dessa filosofia do não julgamento. É por isso que o bom terapeuta, ele se trabalha. Porque tudo aquilo que está mal resolvido na minha história e vai chegar pessoas para mim com a demanda de um tema que ainda me causa dor, eu vou projetar naquele cliente algo que aquilo que está mal resolvido dentro de mim, eu vou emitir algumas opiniões próprias, por um exemplo. É por isso que o terapeuta, ele se trabalha. Mas não é papel da constelação familiar, ou seja, não é papel do constelador obrigar quem quer que seja. Pelo menos dentro do meu trabalho, eu procuro não fazer isso, como eu não faço. Eu não quero olhar para o meu pai. Tá tudo bem, é um processo. Eu não obrigo ninguém, não. Quando eu pego mulheres com questão de abuso, como eu já peguei, eu deixo para que essa pessoa faça o movimento que ela quiser. Eu tenho um profundo respeito, porque quem sou eu para querer falar alguma coisa? Nem frase eu coloco para essa pessoa. O que você diria aqui para essa situação? Como é olhar para esse fulano? Eu não consigo olhar. Tá ótimo. É um processo. Eu deixo com que ela faça todo ali o movimento que ela queira fazer. Isso eu estou falando com bonequinhos. Porque não é meu papel. A constelação familiar, lembra que eu estava dizendo, que pelo menos é o que eu entendo das constelações familiares, que a constelação familiar, ela é um movimento interno, é uma virada de chave interna. Ainda que racionalmente ela queira perdoar o abusador, mas intimamente aquilo ainda machuca, dói, ela não consegue, o que vai prevalecer é esse sentimento que ela ainda não consegue olhar. E como que a gente faz com isso? Não tem como a gente obrigar. Não, você tem. Ainda que essa pessoa... Porque eu conheço mulheres que... Um exemplo, que elas sofreram um abuso com 7 anos de idade. E hoje essa mulher tem 64 anos. O abuso já passou, mas como ela não conseguiu ainda ressignificar isso totalmente, ela ainda se permite ser abusada de outras formas, de outras maneiras, com os filhos, com os trabalhos, com os companheiros com que vieram depois. Aquela mulher que tem que fazer tudo, sabe? Que tem que fazer tudo para todo mundo, e todo mundo pede um favor estranho, e ela vai lá, ela toma passeio, um monte de coisas, né, que poderia ser de responsabilidade do outro para resolver, mas ela quer resolver. É uma forma de abuso. Ela se permite ainda ser abusada. É muito comum a gente ver isso. Pelo menos eu pego esses casos, eu não sei vocês, mas pelo menos comigo acontece muito assim. Aí, quando não tem essa questão das outras pessoas, né, perpetuarem esse sintoma de abusos, essas pessoas, elas têm problema com obesidade. Elas têm uma compulsão alimentar absurda, porque todas elas, pelo menos as mulheres que eu peguei, elas estão acima do peso também. Então é muito sério isso, assim. Eu acho que não é papel da constelação. Quer falar alguma coisa, Vanessa? Traz aí uma contribuição. Você que também é terapeuta. Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir assim de fone. Tá bom o som? Tá ótimo. Tá? Então, eu já constelei 5 vezes. E 2 delas, eu senti exatamente o que você estava falando. Uma queria me forçar a aceitar a situação ali, e finalizou a constelação de um jeito que eu achei muito esquisito, porque ela me deixou numa posição ali de criança, e meu ex-marido me olhando, e minha mãe me olhando,
E eu, gente, que constelação doida é essa? Eu preciso arrumar urgente agora. E depois eu acabei constelando com uma pessoa de confiança depois, mais 2 vezes, né? E depois eu constelei mais uma, que a última vez que eu constelei, também eu senti que ela colocou ali um comentário muito pessoal, assim, que eu jamais faria como terapeuta, né? Insinuando algumas coisas. Então, eu achei bem esquisito. Eu sempre falo que eu aprendo com as pessoas a não serem como elas, né? Quando acontece alguma coisa assim esquisita. Até comentei com a minha amiga, eu falei, nossa, que esquisito, né? O terapeuta fala um negócio desse, colocar coisa na nossa cabeça, né? Caraminhola, né? Não sei o quê. Então, tem que tomar muito cuidado com quem você escolhe constelar, né? Essa é a minha contribuição, assim. Pesquise, conheça a pessoa, né? De preferência que seja da sua confiança, porque se eu não fosse uma pessoa que tenha conhecimento, talvez eu ficasse muito encucada com o que foi falado, né? Então, acho que é isso, mas as vezes que eu constelei com pessoas de confiança, foi maravilhoso, assim, perfeito, saí com entendimento, com leveza, igual você falou, né, a gente sai, nossa, eu entendi essa situação, caramba, eu não sabia que estava carregando isso, né, carregando dores de pessoas que já se foram, né, suprindo carências de pessoas que perderam outras pessoas, então, para mim foi todas as vezes que não, tirando essas 2 vezes aí que foram ruins, as outras 3 foram muito importantes para o meu entendimento, assim, como o meu comportamento, né? Que as pessoas sempre falam também, né, em relação ao meu peso, eu emagreci quando eu consegui sair da casa da minha mãe. Porque eu não fui abusada sexualmente, mas eu fui agredida fisicamente, né? Então, é um tipo de abuso, né? Quando as pessoas falam, você foi abusada? Depende do tipo de abuso que você está me perguntando, né? Então, quando eu saí, quando eu consegui ficar 1 ano longe da casa da minha mãe, eu emagreci 27 quilos. Aí eu tive que voltar para casa da minha mãe, que eu perdi o emprego, eu engordei 10 quilos. Então, e já não existem mais os abusos, né, físicos, mas o inconsciente está ali, gravadinho, né? Então, eu concordo com tudo que você falou, assim, super recomendo a constelação com pessoas de confiança, que realmente faz muita diferença, faz mesmo, traz bastante entendimento, assim, e conscientização, para quem está aberto, né? Tem que estar de coração aberto, tem que chegar lá e falar, hoje eu vou entender certas coisas, né? Então, acho que é isso, assim. Eu acho que quando você vai constelar que nem um caso como um abuso, por um exemplo, eu acho que quando uma pessoa ela vai para um trabalho psicoterapêutico, não importa se é com psicólogo, se é com psiquiatra, se é com psicanalista, se é com constelador familiar ou com qualquer outra prática terapêutica, se você vai com uma questão, você tem que estar verdadeiramente aberta para você resolver aquilo. Eu acho que minimamente. Sim. Porque para você chegar no consultório e ficar chorando que você, né, eu passei um abuso, ok. O Bert Helling, ele era muito prático nisso. E ele não focava na tua dor. Ok, você passou pelo abuso, mas o que você vai fazer com isso agora? Você não é isso, né? Esse era o ponto dele. Então, agora, vamos ressignificar? Vamos olhar para isso com sinceridade e fazer algo de bom com isso? Mediante de tudo isso que você passou, é tomar essa vida e seguir em frente? Essa é a proposta, eu acho de qualquer trabalho terapêutico. E tem pessoas... Aí é que está a grande sacada, porque daí aí vai de terapeuta para terapeuta, que uns são mais agressivos, tem outros que são mais... que vai chorar com você, inclusive, né? Que vai passar a mão na cabeça e vai falar assim, ai, tadinha de você. Se é alguém que passou pela mesma dor, isso fica bastante acentuado também, porque aquilo está mal resolvido também dentro dela. Ou vai ter aquele... Então, eu acho que o ideal é o terapeuta equilibrado. É o terapeuta que ele vai fazer ali um manejo com você, mas esperando com que você faça qualquer movimento, porque o processo é seu. É por isso que a gente não pode forçar e obrigar ninguém a fazer A, fazer B ou C. A pessoa faz se ela quiser, mas se ela vai para um trabalho
terapêutica, então ela tem que ir minimamente ciente que ela vai mexer com dores, com coisas que ela vai ter que ressignificar, se ela quiser. Ou ela pode ficar chorando em cima do banco e chorar aquela história a vida toda, é escolha. Então, aí você pode falar assim, mas aí você não sabe o que aquela pessoa passou. Mas se ela vai para um processo terapêutico, eu acho que ela tem que ser sincera ali naquele momento e olhar para isso. Para não sair falando mal do terapeuta depois. Olha, porque o terapeuta me obrigou a fazer isso, aquilo. A gente sabe, a gente conhece casos que tem mesmo, mas o Bert Hellinger, ele era um que ele não ficava chorando com você na pia. Ele te impulsionava você. Porque lembra, qual é o papel da constelação familiar? Ela busca por um caminho de solução. Ela não vai chorar com você na pia. A constelação familiar, ela vai te trazer uma leveza, uma clareza, uma tomada de consciência, essa virada de chave mediante aquilo que você se permitir. Porque aquilo que é fenomenológico, aquilo que é quântico, aquilo que é energético, a gente pode dar qualquer nome aqui, espiritual, seja lá o nome que a gente quiser dar, lembrando que o que não é constelação familiar? Constelação familiar não é religião, constelação familiar não é movimento espiritual, pelo menos segundo o que o Bert Hellinger trouxe. Hoje tem outras vertentes, tem outros personagens que eles colocaram as próprias crenças nesse trabalho. Eu criticava muito isso, hoje eu não critico, hoje eu prefiro ter essa postura que o Bert Hellinger fala no sentido assim, não serve para mim, eu não faço, eu não misturo as minhas crenças, mas eu acredito que tudo está a serviço. Se ainda assim, se o trabalho que essas pessoas prestam ajuda pessoas, está feito um bom trabalho. Então, antigamente eu criticava muito, hoje eu não falo tanto, eu não faço. Então, eu sei que, segundo o Bert Hellinger, as constelações elas não estão vinculadas a nenhum tipo de religião, elas não têm nenhum fundo espiritualista, espiritual. E o que não é mais constelação? Quem pode me ajudar aqui? O que não é mais constelação? Vamos ficar nisso por enquanto, que é o que eu lembro. Então, mas eu falei, mas por que eu entrei nisso, gente? Tá vendo? Eu já esqueci de novo. Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu me empolguei falando nisso e eu perdi o fio do meu raciocínio. Mas eu acho que tem muito isso mesmo, Marcelo. As pessoas confundem muito com o espiritual. Porque colocou o bonequinho lá no lugar e acha que é espírito que movimentou ali, que fez o movimento. O movimento com os representantes, né? Sim, quando é na água, nossa, que esquisito, né? Mexeu sozinho. Mas é tudo no inconsciente. Eu acredito que venha, né, do que está dentro da gente, assim. Então, para quem faz constelação na água, a água, a Ellen pode falar melhor do que eu sobre isso, porque a Ellen faz constelação na água. A gente entende que a constelação na água, a água, ela é um meio. Como é que fala, Ellen? A constelação na água, a água, ela é um canalizador energético. Como é que é? Porque, assim, eu achava antigamente, assim, né, na minha percepção, que constelação familiar era energia, né? Mas não é. A gente traz um campo de informação. Então, quando a gente abre um campo, vem as informações. Então, ele vai mexer conforme a informação do campo. Então, não é que é energia, é a informação, como é que está o campo da pessoa, e a água, ela é muito receptiva, né? Tanto a informação, pode ver que no Ho'oponopono, as memórias da água, né? Do mar, do rio, né? Trabalha muito as memórias dos ancestrais, dos lugares. Então, a água, ela simboliza, ela guarda, né, lá as memórias, tanto dos nossos antepassados, acontecimentos, de tudo, e ela também absorve. Se você, quem for reikiano, né, aplicar reiki na água, ela se transmuta. Então, ela absorve todas as informações que a gente coloca nela. Então, dizem, né, que o mar, o rio, o gelo, né, guarda memórias lá de trás, bem antes. Então, é porque ela é um condutor, né? Ela absorve para ela. E já foram feitas experiências, né, com ambientes, sons, palavras que
ela realmente se transmuta e guarda memórias com ela, né? Do que ela foi, se ela recebeu boas vibrações ou se ela recebeu mais vibrações. Então, no campo, quando a gente abre, a gente coloca os bonequinhos, ele só vai posicionar conforme as informações que está recebendo, assim como nós recebemos as informações, né? A gente se movimenta de acordo com as informações, não é que a gente fica no estado alterado de consciência, não. A gente só fica recebendo a informação e nosso corpo responde conforme a informação daquele campo, né? Daquele representante que a gente está representando. Então, Perfeito. é por isso que a gente sempre está estudando, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia errada, às vezes, né? De alguma percepção, e quando a gente vai se atualizando, né? A gente, então é isso, não é isso, a gente vai descartando. E eu gosto também muito de ver os professores, né? Eu não gosto também de professores que julgam, né? Que criticam, que se acham o dono de dar razão, porque eu já vejo que ele já vai ensinar a pessoa a ser julgadores, e às vezes a pessoa até se recua, né? A perguntar alguma coisa com medo de ser maltratado, né? Por causa de uma questão que pode ser uma dúvida de todos, e a pessoa lá, né? Esculachar a pessoa na frente de todo mundo. Aí como é que a pessoa vai ter coragem de constelar na frente dele? Ou de tirar uma dúvida se ele vai ser arrogante, né? E sendo que o papel do constelador não é ser arrogante nem do professor, e desenvolver a empatia, o amor incondicional, e Não aquela questão, julgamento. né, de obrigar, né? De obrigar, eu também não obrigo. Quando eu vi que a pessoa está resistente, né? Eu falo no meu tempo, né? Eu irei fazer tal isso, né? Alguma coisa, eu ainda vou olhar para algumas questões antes, mas foi feito alguns movimentos, né? Encerra a constelação. Mas, assim, caso assim, de obrigar, mais ou menos assim, de ceder quando a gente coloca alguém maior do que a pessoa, né? Quando a pessoa está muito resistente, a gente coloca um ancestral, ou então um elemento da própria espiritualidade que é grande e faz, né? Olha, se você não pegar isso, seu filho vai ficar doente. Aí ela vai pensar, não quero meu filho doente, né? Então eu vou pegar para mim, né? Porque é maior, né? Mas não é obrigando. Aí a gente fala, se a pessoa continuar resistente, então aí encerra, né? No meu tempo, eu irei acolher tudo isso. Mas não obrigando, mas é mostrando a realidade. Como a minha professora falou, né, recentemente, caso de doença, coloque, né, a vida e a morte, e ver para onde que ela está olhando e mostrar sem medo para onde ela está olhando, para ver se ela toma consciência, né, que ela precisa mudar. Porque não adianta a gente só ser boazinho, né, ser salvadora, né, como o Marcelo falou, mas tem que trazer a consciência, né, que ela está olhando para a morte, para ela ter uma abundância interna, né, um choque, para ela poder fazer a racionalidade dela depois, né, porque durante a constelação a gente desliga o racional. Mas após a constelação, o racional tem que ser ligado para ver o que foi visto lá no campo e botar na ação. Então, é isso que eu estou aprendendo, né? Então, eu nunca vou saber de tudo, eu sempre gosto de estar aprendendo cada vez mais, porque eu vou colhendo mais informação. Então, é isso, a minha contribuição. Perfeito, Ellen. E é justamente isso que você disse. Nós acessamos um campo de informação. A pessoa ela vem com a consciência dela pessoal para a constelação familiar. O que é essa consciência pessoal? Eu vim constelar a minha relação com o dinheiro. E quando nós abrimos o campo, não importa se esse campo, se ele é na água, se ele é no fogo, se ele é com pessoa, se ele é com boneco, se ele é com papel. Os representantes humanos, por um exemplo, eles acessam um campo de informação daquele sistema familiar. Naquele momento, nós acessamos o campo de informação da consciência de clã, de todo o sistema. E nós, consteladores, observamos os movimentos, como aqueles representantes interagem entre si, ou seja, a dinâmica inconsciente daquele sistema familiar. E é essa percepção de sentimento. O que você está sentindo aí, fulano? Que representa o pai do Bertano. Eu sinto raiva. Um outro representante, ele deita no chão. A outra representante chora. O outro quer acolher. E ali a gente faz todo um movimento mediante a essas percepções, a essas informações que vêm, e a gente trabalha, que não tem nada de místico, não tem nada de espiritual. Nós acessamos um campo de informação, que muitos dão o nome de campo quântico, energético. Eu fiz um trabalho, o meu primeiro trabalho, Ellen, de constelação de grupo lá no hospital, eu tinha um monte de gente que não conhecia a constelação familiar. E o trabalho foi maravilhoso, acho que foi justamente por causa disso, porque ninguém conhecia quase. E todos, sem exceção, disseram, principalmente os que não conheciam. Eu sinto um campo energético muito grande, todos falaram isso.
Eu sinto uma energia, o que que é isso? Eu não sei, eu falava para eles. É esse campo de informação que a gente acessa do sistema familiar do fulano. Nossa, e é muito forte, é muito forte. Que muitos deles, né, quiseram representar e ficaram com essa sensação boa, mas eu sinto algo que eu não sei explicar. E realmente é muito difícil para nós consteladores explicar esse fenômeno do que acontece naquele momento. Eu tenho muita dificuldade para explicar, mesmo com todo um pouco do conhecimento que eu tenho sobre os campos mórficos, o que a gente tem observado com os trabalhos que a gente realiza com constelação familiar. Mas explicar isso para o outro é difícil, não é fácil. É por isso que cada pessoa que queira conhecer o que são as constelações familiares, passar por um processo de um trabalho, essa pessoa ela tem que participar, ela tem que vivenciar um trabalho, ela tem que experimentar, passar por uma sessão de constelação familiar, para que ela possa tirar as próprias conclusões. Então, é esse campo de informação que a gente acessa, que não tem nada de místico ou espiritual nisso. É como se... E é muito louco, porque as pessoas que estão assistindo, elas falam assim, nossa, aquele representante, ele tinha a postura do meu pai. Aquela pessoa, ela ficou com a postura da minha mãe. E a gente não conhece essa pessoa. Então, é esse campo de informação, como a Ellen bem explicou, que nós acessamos. Um trabalho de constelação familiar, que nem com bonecos, né? A forma como a pessoa ela posiciona os bonequinhos diz muito daquele sistema familiar. A gente consegue perceber ali claramente o que está excluído, o que é persistente, o que não é visto, para onde que cada um olha. Na própria posição que a pessoa organiza os bonequinhos, ali já é um campo de informação daquele sistema familiar. Quando alguém pega e coloca o bonequinho do pai lá bem longe, a gente já percebe que ali é uma exclusão. E quando a gente para e pergunta à pessoa qual é a história desse pai, ela fala, foi um pai ausente, ou foi um pai que eu não conheci, foi um pai que abandonou a minha mãe, foi um pai que ainda que eu conheça, que eu convivi ou que eu convivo, mas a nossa relação é distante. Então, aquela informação ali ela é muito clara daquele sistema, aquele campo de informação com bonequinhos. Porque os representantes humanos, eles falam, mas os bonecos, eles também falam. Quando a pessoa ela organiza, e naquela dinâmica a gente acaba observando o que está excluído, o que é pertencente, o que é visto, o que não é visto, o que pode ser trabalhado. Fala, Ellen. Ainda falando do campo, né, de formação. Então, tem o nosso próprio campo individual, né, que são todas as nossas crenças, o nosso campo individual. Tem o campo coletivo, vamos dizer, do sistema familiar e do lugar que vivemos, né, que a minha professora sempre coloca assim, né, aqui no Brasil é comum na praia todos beberem cerveja, né, na praia, mas em determinados países não é, né, comum. Então, é um inconsciente coletivo também, né? Ali, né? Mostra, nossa, aquela pessoa não pode, né? Tá bebendo lá porque é o inconsciente deles, né? Então, as crenças dele. E tem o que ela deu um exemplo também dos macaquinhos, né? Que o macaquinho começou a pegar as batatinhas, né? E teve um que foi lavar na água, então viu que era mais saborosa com sal, né? E então, os outros vendo isso, viu que era gostoso e começaram a fazer a mesma coisa. Mas existia numa outra ilha vários macaquinhos que não tinham contato e visualização, né? E começaram a fazer a mesma coisa. Então, da onde vem esse conhecimento, né? Vem do campo inconsciente, né? Daquele lugar. Ele acessa aquela informação. Igual ela também fala dos peixinhos, né? Que nadam sem se chocar um no outro. Que quando eles nascem, eles já nascem já com a informação também, com esse campo de informação, assim como nós. Nós já nascemos com um campo de informação lá da nossa ancestralidade. A gente acha, né, que é tudo nosso, mas não, a gente tem uma dinâmica por trás de nós, né, cada um de nós temos, e é por isso que às vezes a gente, né, tem condutas, né, então, por amor, eu sou leal e repito uma coisa do meu sistema familiar, porque a informação do lado de trás, né, fala que isso é o correto naquele sistema, sendo que às vezes é um amor que adoece, ou pode ser um amor que salva, né? Então, ver qual é a dinâmica daquele sistema. Então, e do inconsciente coletivo, né? Do lugar, do ambiente.
Então, a gente acessa informações, não é nada sobrenatural, porque as pessoas não estão acostumadas com o desconhecido, né? Para eles sentir coisa na sensação é algo sobrenatural, é algum espírito obsessor, sendo que não é. É só uma informação do campo, até do nosso próprio campo, né? Às vezes a gente não conhece a nossa própria energia e acha que está sendo atacada, porque às vezes não conhece as nossas sombras, né? Nosso lado ruim. E às vezes acha que estamos sendo atacados por coisas externas, sendo que na constelação eles não têm a visão do que é do mal ou espiritismo. Para eles tudo é sistêmico, né? Tudo é campo de formação. Então, cada conceito e cada crença de pessoas, mas tem muitas pessoas realmente que confundem, né? Usam suas crenças pessoais na área da constelação, como eu já vi vários, igual como o Reiki, né? Reiki também não é religioso, não tem nada a ver com religião, mas tem pessoas que começam a acrescentar suas crenças, né? Pessoal, e ainda vai passando adiante para os alunos deles, que os alunos deles, né, pensam que realmente sendo que não é. Qualquer pessoa pode se tornar um canal de Reiki, né? Mesmo que não acredite em nada, vai poder canalizar energia sendo sintonizado ao sistema. Então, tudo é falta de informação, né? Então, quando a gente tem um conhecimento e a gente começa a ver, né, e estudar, por isso que não é bom ficar sempre em um, né? Eu gosto sempre de estar em vários, e participar de vários grupos, porque a gente vai acolhendo um pouquinho de um pouquinho do outro, e filtrar, né? O que não for saudável, e ler os livros também, né? Porque logo no início do Matt Helling, né? Ele tinha mais concepção, e nos outros livros, né, ele foi mudando, porque ele foi experimentando coisas novas, né? Novos aprendizados. E ele foi vendo que nem sempre determinada situação é aquilo, como a gente vê nas próprias constelações, né? Que é o mesmo tema vem um aprendizado diferente. Então, é uma constante evolução. E não foi ele que criou as constelações, ele criou as leis sistêmicas, né? Já existia bem antes dele, ele conheceu através de uma médica que trabalhava com pessoas que tinham esquizofrenia, né, com crianças, foi que convidou ele para participar. Então, mas ele que foi divulgado os livros, ele que criou as leis sistêmicas, porque ele percebeu através do campo que existia algumas leis, né? E quando era quebrada, né, ou que trazia leveza. Então, ele só codificou as leis sistêmicas, mas existia há muito tempo nessas práticas, e não só lá na Alemanha, mas em outros lugares também. Então, é por isso que é importante sempre estar buscando conhecimento. Então, é isso, Marcelo. E só para ilustrar uma coisa que a Ellen trouxe, né, é que nem, né, o que está no campo morfogenético, né, dos cachorros. Todos os cachorros, eles já nascem sabendo que vão latir, eles não vão miar. Isso é o campo morfogenético. Também, né, a Ellen, ela trouxe o exemplo a teoria dos 100 macacos, né? Também dos cachorrinhos, né, Marcelo? Assim, como é que eles sabem que tem que cortar o umbigo dos cachorrinhos? Que a gente queria cachorro aqui, né? Como é que eles sabem, né? A gente fica pensando, né? E os índios, né? Como é que eles sabem na hora de ter bebê tem que ir lá no rio, tem que, né, se cocar, sendo que eles não têm o conhecimento de como fazer o parto, né? Então, às vezes é o inconsciente da ancestralidade deles, né? Assim, eles mesmo né, do instinto deles, né? De fazer certa coisa da sobrevivência. Então, é passado, sim, de geração em geração, mas através de um campo sutil. É bem isso. Perfeito. Ô, Ellen, eu quero... Já deu 1 hora com eu falando aqui. Eu queria te perguntar se você quer fazer algum movimento, aproveitando esse dia 8, Dia Internacional das Mulheres, se você estiver disponível, ou para fazer algum movimento, uma meditação, cantar, pular da cambalhota, eu não sei o que você possa fazer com todas vocês que estão aqui, mas eu queria te convidar, se você quiser, para representar. se você estiver disponível, fazer algum movimento hoje em homenagem a todas vocês, mulheres, para que a gente possa, como é que eu posso dizer, se conectar com essa energia do feminino no dia de hoje. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Mônica, você se sente à vontade, Ellen? Você tá bem? Estão todas disponíveis para representar? Eu tô. Quem está disponível? A Mônica. Está disponível, Rosa? A Rosa. E você, Vanessa? Vanessinha? Alice? Eu vou ter que sair daqui a pouco, não vai dar para me representar. Tá bom. Tudo bem. Mas fica aí enquanto você puder ficar. Eu vou fechar aqui meu áudio.
A Vanessa está disponível? Quanto tempo demora, gente? Depende do campo. 8 horas eu tenho sessão de Theta Healing. Então, acho que é melhor não entrar, né? Eu participo da Em próxima. uma hora, acho que, sei lá. Eu estou dando comida para os cachorros e vou ter que me É arrumar menos de para o Theta uma Healing. hora, com certeza, é menos de uma hora. Tá. Não, então eu vou sair, gente, porque eu preciso dar comida para os cachorros aqui. Não, Aí, você pode bem. continuar aí. Você só mesmo você não estando disponível para representar, não tem problema. Fica então ouvindo. tá, então eu continuo, só não vou Então, é representar. o Marcelo, né? Eu, a Mônica e a Rosa. A Rosa, então eu vou me colocar no campo também. Marcelo, tem como colocar eu como co-anfitrião para me renomear as pessoas? Vou desligar meu áudio aqui. Gratidão. Então, vamos todos nós aqui fazer o movimento, né? Com as mulheres e também com os homens. Vamos todos fechar os olhinhos. Vamos imaginar que nós estamos numa linda natureza, bem linda. Vamos caminhando, caminhando, chegando numa linda fogueira. E lá estão presentes um círculo de mulheres ao redor desta fogueira. E todos nós somos convidados a fazer parte. E nós, né, colocamos as mãos uns sobre as outras, entramos nessa roda e chegam mais pessoas, alguns homens. E nos convidamos também para fazer parte. Tanto os homens como as mulheres estão nesta roda, no centro desta fogueira, que é da transmutação. E atrás de nós está uma multidão de pessoas. Tantas as pessoas que vieram antes e as futuras gerações também. E nós pedimos permissão, com muito amor, com muito carinho, para olhar o que precisa ser visto, tanto para a mulher como para o homem. E aos pouquinhos vão voltando para aqui e agora. Então, vou renomear aqui as pessoas e vão sentindo o campo. O Marcelo vai... Cadê? Não estou conseguindo te renomear, Marcelo. Deixa eu ver se eu consigo aqui a outra. Mônica. A Mônica dá para me renomear. Ô, Ellen, você quer que eu escreva o quê no meu? Coloca homens. Prontinho. Prontinho. Então, respire fundo e vão sentindo o campo. O que é que vem de sensação para vocês? Sentimentos? Eu coloquei aqui no campo a ancestralidade, que sou eu, os homens, a Mônica representa as mulheres e a Rosa o que precisa ser visto. Mônica, como você está se sentindo? Eu me senti muito grande e os braços, comecei, tipo, massagear as pernas com os braços, Uhum. fazendo Como olhar para os círculos. homens? Oi? Como olhar para o Marcelo, Mônica? Você se sente maior ou menor que ele? Ele me assusta um pouco, mas eu continuo me sentindo grande. Uhum. As mulheres têm medo dos homens, ou elas se assustam com os homens. Marcelo, como você se sente? Excluído. Ruim? Eu me sinto excluído. Excluído? Como é olhar para a Mônica? É ruim.
Uhum. Você se sente menor ou maior que ela? Eu não tenho como dimensionar, assim. Uhum. Tudo bem, Possa ser que ela esteja maior que eu. tudo bem. Como é que está se sentindo a Rosa, o que precisa ser visto? Eu para já não estou a sentir nada. Está tranquilo para você? Para já estou Como olhar tranquila. para a Mônica? Eu consigo olhar bem, eu consigo olhar. Nossa, eu começou a bater aqui o coração, o peito aqui, quando eu olhei para ela. Tudo bem. Rosa, como é olhar para o Marcelo, para os homens? Eu não sinto nada, sinto que não sinto uma, como é que é dizer? Consigo olhar bem, eu consigo olhar, aceitar o homem, sim. Olha só, o que precisa ser visto é aceitar os homens. Então vamos lá, Mônica. Olha-se para o Marcelo. Marcelo, eu vejo você. Eu vejo você. Eu sinto muito se você se sentiu excluído. Eu sinto muito se você se sentiu excluído. Eu sinto muito se eu me sentir maior que você. Eu sinto muito se eu me sentir maior que você. Mas você faz parte. Mas você faz parte. Você é importante. Você é importante. Nós temos o mesmo tamanho. Nós temos o mesmo tamanho. Como é falar isso para ele? Dá uma sensação aqui no peito. Uhum. Ainda é tipo não sei, uma incertidumbre, um medo, assim, mas palpita aqui. Eu tenho medo de você, Marcelo. Eu tenho medo de você, Marcelo. Homens. Muitas vezes eu me assustei com você. Muitas vezes eu me assustei com vocês. Mônica, escolhe de 1 a 30. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Uma frase que saiu assim, ó. Falece para ele, ó. Te agradeço Te agradeço por todos os momentos por todos os momentos especiais especiais que vivemos. que vivimos. Repete de novo. Te agradeço Te agradeço por todos todos os os momentos. momentos especiais que vivemos. Como é falar isso para ele? É bom, nossa, como é uma novidade. Marcelo, como você se sente quando ela fala essas palavras para você? Tô leve agora. Eu me Uhum. sinto visto. Fale assim para Mônica. Mônica, não precisa se assustar comigo. Não precisa se assustar comigo. Não precisa Não ter tem- medo de mim. Isso. Está tudo bem, Mônica. Está tudo bem, Mônica. Gratidão por me incluir. Gratidão por me incluir. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Eu sinto muito se lá atrás não foi assim. Eu sinto muito se lá atrás não foi assim. Em nome da minha ancestralidade masculina, Em nome da minha ancestralidade masculina, eu falo sinto muito. eu falo sinto muito. Escolhe de 1 a 30, Marcelo. 15. 15? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Saiu assim, ó. Friamente. Pode falar, Marcelo. Friamente. Friamente. Consigo agora. Eu consigo agora. Perceber. Perceber. Esse emaranhamento. Esse emaranhamento. Ok. Ok. Fez parte da minha vida. Fez parte da minha vida. E me tornou mais experiente. Me tornou mais experiente. Isso. Friamente consigo agora perceber esse emaranhamento. Friamente eu consigo agora perceber esse emaranhamento. Ok. Ok. Fez parte da minha vida. Fez parte da minha vida. E me tornou mais experiente. E me tornou mais experiente. Como é falar isso, Marcelo? Leve. Uhum. E como é que tá a Rosa? Eu estou leve e deu-me muitos calores. Deu muitos calores. Estou cheia de calor. Uhum. E como é agora olhar para a Mônica? O que que você sente? Eu sinto-me bem olhar para ela. Não tenho nenhum problema. E para o Marcelo? Também igual. E para mim, que eu represento a ancestralidade? Também, eu estou bem com todos. Escolhe Assim, um número de 1 a 30 para você. O 6, número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai repetir assim, ó. Sou capaz Sou capaz de realizar de realizar todos os meus sonhos. todos os meus, não percebi, todos os meus Sonhos. sonhos. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Sou digno, o divino. Sou digno divino. Isso. Aí você vai falar de novo. Sou capaz de realizar todos os meus sonhos. Sou capaz de realizar todos os meus sonhos. Eu confio em mim. Eu confio em mim e no divino. Sou digno e divino. Sou digna e divino. Ó, o que precisa ser visto, né? Ó, que todos nós somos capazes de realizar todos os nossos sonhos e que confiamos, né, em nós mesmos e que nós somos dignos e divinos, né? Que lindo, né? E forte. Como você se sente ao falar isso? Eu sinto muito bem. Estou ótimo, estou bem. E eu, como os ancestrais, né? Vou falar algo para vocês, né? Como ancestral. Eu sinto muito se vocês carregaram a dualidade entre o masculino e o feminino. Eram outros tempos. Nós não sabíamos fazer diferente. Hoje vocês podem fazer diferente. Cada um de vocês são importantes. Eu sinto muito se as mulheres carregaram dores causadas pelos homens. Os homens não sabiam fazer diferente. Eu sinto muito, mulheres, por tudo. Homens, eu sinto muito se nós excluímos vocês. Ou se nós nos sentimos excluídos. Mas todos nós fazemos parte. A partir de hoje, eu abençoo o caminho de cada um de vocês para olhar com bons olhos para os homens e para as mulheres. Porque vocês dois precisam da energia do feminino e do masculino. E vocês podem nos honrar fazendo diferente, carregando apenas a nossa força. Sendo prósperos, sendo felizes, se olhando com igualdade, se olhando com bons olhos. Façam diferente. Eu libero vocês para fazer diferente. Como vocês se sentem? Bem, Eu tô bem. E eu vou tirar uma carta da ancestralidade para vocês, tá bom? Eu quero que a Rosa, né, que é o que precisa ser visto, escolha para mim, de 1 a 30. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então, bora ver a nossa mensagem da ancestralidade. Eu deixo ir o peso de tudo que antes me sabotava. Olha só que lindo, né? Eu deixo ir o peso de tudo que antes me sabotava. Então, né, Marcelo e Mônica, entregue o peso de vocês para mim. Tudo que sabotam vocês de olhar para o sagrado feminino e para o sagrado masculino. Me entregue, não é de vocês. É meu. Eu sou a grande, o grande. Eu dou conta das minhas questões. Vocês não precisam ser leal na minha dor e nem na minha história. Vocês podem me honrar, acolhendo a minha história exatamente como foi e fazer diferente. Vocês devolvendo as minhas questões, vocês devolvem a minha força. E eu abençoo o caminho de cada um de vocês. E eu deixo ir o peso de tudo que antes sabotava cada um de vocês. Gratidão. Estão todos bem? Eu sim. Tudo bem. Muito Bom, bem. e aos pouquinhos, vocês podem repetir. Essa história é minha. A história é minha. Essa Levo história é comigo Levo Levo comigo comigo todos os aprendizados todos os todos os aprendizados aprendizados e a cura para o meu sistema familiar. e não A escutei. E acolho Não para o meu percebi. sistema familiar. E acolho o meu sistema familiar. meu sistema familiar. E antes de dar um passo para trás, eu quero que as mulheres, né, todos nós aqui presentes, fazer uma profunda reverência às mulheres, todas as mulheres, tanto as dessa geração como as futuras. Vamos também fazer uma profunda reverência aos homens, tanto dessas gerações como as futuras e as antigas, né? E para toda a nossa ancestralidade, que trilharam o caminho para que fosse mais leve. E aos pouquinhos vão dando um passo para trás e vão deixando o campo. Com muita gratidão, que possamos juntos honrar cada um de nós. Estão todos bem? Querem comentar Sim. algo? Sim, Estou muito bem. Eu acabei de dar um arroto sem contar. Pronto. muito Querem bem. comentar algo desse movimento? Foi lindo, né? Foi forte, mas muito Os preciso, assim, né? As mulheres estavam com medo dos homens, assustadas, os homens se sentiam excluídos. E o que precisava ser visto é que os homens precisavam ser incluídos, né? Não era isso? Sim, Que lindo. sim. Então, né, não é porque, né, nós, é Dia da Mulher, a gente precisa excluir os homens, não. Eles fazem parte. É, com certeza, né? Com E possamos certeza. lutar com equilíbrio. É. É engraçado que não tem Dia dos Homens assim, né? Que comemora, não sei, tem? Tem o Dia do Homem. Mas E é em se novembro, comemora né, assim. Marcelo? Foi? É em novembro, né, o Dia do Homem? Em junho, julho. Aqui é, Se não no me dia, engano, é novembro. aqui é no dia 19 de março. Em Portugal é no dia 19 de março, é no dia de São José. né? Aqui, Aqui se eu não me não. engano, é em novembro, que é novembro azul. Até Mas Aqui aí no Brasil. é o negócio do câncer de próstata, não é? isso, para os homens se cuidarem. Não, acho que Meninas, novembro, olha o cachorro. Que lindo. Mas né? existe também movimento do sagrado masculino também. Os homens gostam de se cuidar também. Tem alguns homens que já praticam um autoconhecimento. Os homens, eles são conhecidos pelo sol e pelas estações do ano, né? Tem os arquétipos, né, da caça, do caçador, do guerreiro. E nós mulheres pela lua, né? Nós somos cíclicas. Já é pela lua, pela intuição, emoção. Uhum. Esse teu cachorro tá doente, Vanessa?
Você está com ele no colo? Não, Marcelo, ele é um cão idoso. Ele tem 14 anos. Ah, tá. Ah, que lindo. Ele teve doença, a coluna dele travou, mas Ai, ele cara. já está melhor. Mas ele é totalmente dependente, então agora eu vou levar ele para tomar água. Aí Tá. ele não tem mais coordenação, então ele fica girando o tempo todo. Então a gente tem que estar sempre perto para controlar, senão ele entra em exaustão aqui já. Mas eu amei, Menino. gente, eu amei. Foi super condizente com o meu momento, assim, é bem legal, muito legal mesmo. Que bom. Ellen, eu quero te agradecer o movimento e a participação, a contribuição, tão quanto para a Mônica, tão quanto para a Rosa, para a Alice que saiu, para a Vanessa. Mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. E Obrigada. eu quero agradecer a partilha, a parceria, a amizade, o movimento, que a gente possa levar um pouco de tudo isso aqui para nossas vidas, para o nosso sistema familiar. Lembrando que as constelações familiares é um trabalho que, assim como qualquer outro, chega até um certo ponto. A constelação familiar ela tem uma função exclusiva e única como a psicologia, como a psicanálise, como qualquer outra técnica terapêutica, uma vai complementando a outra, nenhuma é melhor do que a outra, mas a gente entende que, né, que cada uma delas elas vai só até um processo. E a constelação também tem as suas limitações. A constelação também não resolve tudo. A constelação não resolve tudo. E porque é para tirar um pouco desse misticismo, né? A gente faz ali um movimento, faz uma constelação e acha que a vida está resolvida, não é isso. A constelação familiar não é isso. A constelação familiar, entre muitas coisas em benefícios do que ela nos traz autorresponsabilidade, tomada de consciência e clareza. Porque tudo que compete a esse campo energético movimentar, mexer, expandir, ressignificar, a gente não tem como dimensionar isso. Porque a constelação ela funciona mesmo, mas a gente não sabe o quanto. E é por isso que o Bert Hellinger falava, né, quando era perguntado para ele, Bert, o que eu faço agora após a minha constelação? Ele falava, nada, deixa com que o campo age. Simples assim. Mas, e dentro do que esse campo age, aquilo que foi aparecendo, né? Porque lembra, a constelação familiar a gente faz hoje, vai caindo as fichas. As fichas vão caindo ao longo dos dias e do tempo, às vezes por anos. E nisso que as fichas caem, a gente vai tendo ali uma tomada de consciência, uma clareza. E essa clareza e essa tomada de consciência, o que é isso? O que compete a mim fazer agora? O que eu quero trilhar para a minha vida? O que eu escolho para a minha vida? É por isso que eu digo que a constelação também ela é uma autorresponsabilidade. Então, esse trabalho é lindo, como qualquer outro trabalho é. Para quem nunca experimentou esse trabalho, porque eu não sei o alcance, né, dessa gravação, mas experimente, faça um trabalho, participe de grupos, né, experimenta em você esse processo, e é muito benéfico, é muito bom. Eu quero desejar uma boa noite a todas vocês. Mais Obrigada. uma vez, Obrigada. mulheres. Foi muito bom hoje, foi muito gratificante, foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, estamos juntos aí, e até amanhã, porque eu acho que amanhã temos o encontro da Daniela, falando sobre o quinto raio do Mestre Larion, falando sobre o raio verde, e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, meninas. Tá bom. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.